Fala, senhores, tranquilo? Cadê na área? Cara, no vídeo passado eu falei sobre se você tivesse de frente pro seu pai, certo? Você tem que vencer ele, né? Se você tá fazendo um bom trabalho, se você como pai faz um bom trabalho, teu filho tem que te vencer. Mas isso é na relatividade da idade. Eu vou contar aqui um outro ponto, que é quando o filho não pode vencer, tá? O leão novo, cara, o leão filhote, ele vai crescendo e vai ganhando espaço no território e só tem um leão por chefe de tribo. O leão novo, ele vai crescendo, vai ganhando seu espaço e é natural que em um dado momento ele desafie o alfa para ver quem é o mais forte do local. É do ímpeto, é da testosterona, da predominância do conquistador, ele em um dado momento desafiar quem já conquistou para estabelecer o seu reino. É natural isso, tá? As ascendências são normais. Só que se o alfa perder, ele perde tudo. E nesse momento, agora fazendo uma analogia à formação familiar, é natural que o filho, em construção e sendo bem construído, em algum momento ele desafia o pai. O pai é a representação de força do território. Em algumas famílias que não tem o pai, vai ser a mãe. Mas eu estou dizendo assim, ele vai, em algum dado momento, desafiar a força que rege, para estabelecer a sua. É natural. E nesse momento, quem tiver com a força, seja a mãe, pai, vô, não pode perder para ele. Porque vai desgraçar tudo. Um leão novo, ele não tem força nem habilidade para cuidar de um território. E aí, cara, por isso que eu falei tudo em seu dado momento. O vídeo passado eu falei, imagine seu pai na mesma idade que você. Nesse vídeo agora eu estou dizendo, nas idades que estão um adolescente desafiando o território de quem é o dono da força. Se ele ganhar, ele vai desestruturar a família. Sabe por quê? Porque ele não vai mais respeitar o status quo do local. Ele se acha o mais forte e aí vem aquele problema. Quem se acha o mais forte determina as regras. Quem se achar o mais forte vai fazer só o que quiser. Vai reger como ele quer. Vai desobedecer quando quiser. E, cara, formação neural. O córtex, que vai fazer todo o raciocínio lógico, ainda está em construção na adolescência. Está na formação ainda. Ele não tem capacidade e domínio total sobre os seus impulsos. Então, por isso, o adolescente ele tende a fazer coisas idiotas. Eu tenho um lema, né, que, na minha opinião, o jovem tem que acabar. Que cabe com a idade, mas ele tem que acabar. O problema é que a gente tem jovens com 30 anos, isso é uma merda. Mas o certo é que o córtex dele, que é o que rege o controle racional e lógico, ainda é mal formado, ainda está em construção. Ele é todo no límbico. Então as únicas coisas que regem esse garoto é o lado dele emocional e as crenças que plantaram nele na formação. Então você não plantou as crenças certas, esse garoto, quando se rebelar e ganhar, ele vai esmerdalhar tudo. Porque ele não tem maturidade para ter o poder. O jovem, ele não pode decidir. Não é à toa que ele só deve poder fazer certas coisas depois dos 18 anos. Porque está mais próximo do córtex dele estar pronto. Porque antes disso, ele é impulsivo e emocional. Então ele vai tomar atitudes imaturas, precipitadas, equivocadas, com total certeza que está fazendo certo, porque o jovem é arrogante. E aí, cara, você que é pai, cara, minha família não tem pai, é a minha mãe que é a posição de força. O jovem não pode ganhar nessa fase. Ele tem que perder. É impreterível que isso aconteça, para ele se colocar na condição dele.
O Alvarez tem o mesmo cenário que eu. Eu, com 13, 14 anos, eu fazia karatê. Fiz uns 3, 4 meses de karatê. E eu lembro, cara, que eu não desafiei meu pai, mas tipo, ele falou alguma coisa assim, aí eu fiz aí ele, o quê? Aí ele falou, não, agora eu sei lutar também. Aí ele falou, tu sabe lutar? Eu falei, sei. Aí fui, irmão, aí ele falou, tem disposição, garoto? Cara, eu lembro que ele deu uma indagada assim, e eu meio que fui me armar em posição assim, filho. Foi coisa de milésimo de segundo. Meu pai conseguiu atravessar a sala, pegar a corda do cavalo, enrolar no meu pescoço e me suspender no alto. Ele fez assim, uá! Meu irmão, não tinha karatê, não tinha nada, não tinha base, filho. Meu pé ficou sobrando assim, ó. Aí eu fiz eu falei, caralho, é sério. Aí ele soltou, ele fez só um rápido, ele só fez soltou. Meu pai nunca me bateu, tá? Aí ele falou, moleque, se tu não tem disposição, não me peita. Tu não tem idade pra aguentar uma porrada minha. Eu fiquei assim, ó, realmente eu não tenho. Meu pai era muito bravo. Mas ele fez o que era certo. Se nessa hora eu peito e eu ganho, escaralha tudo. Eu não ia respeitar mais meu pai. Eu não ia respeitar as regras da casa. Eu não ia ser mais obediente. Eu ia se tocar o foda-se. Porque quem vai mandar em mim? Eu não tenho maturidade lógica pra ter consciência das regras. Se eu ganho, se ele não me coloca no lugar que eu devo, que é de obediência, que é de eu sou mais fraco ainda, fudeu. Eu ia escaralhar a minha vida e a deles. Aí você vê uma porrada de jovem escaralhando a família toda. Por quê? Porque na hora que o leão novo, imaturo, derrubou o leão maior que não era forte, ele escaralha tudo. Ele não respeita mais a família, aí faz o que quer, grita com a mãe. Por quê? Não tem regra mais pra ele. Até ele amadurecer, entender que tá sendo idiota, porra, cara, acabou a vida da família. Então, assim, cara, é impreterível pro bem do leão novo, que o leão antigo seja forte. Por isso que eu falo pra vocês, cara, ser forte não é uma parada maneira, é uma necessidade, cara, pra resolver vários problemas. Teu filho, se tiver, cara, pior castigo que pode ter pra uma criança é mãe promíscua e pai covarde. Porque esse cara é um arrombado e ele, por medo de encarar a vida, vai fadar o filho dele a uma vida merda. Porque não vai saber dar bom exemplo. Vai dar exemplo de otarice. E aí depois, a gente tem uma porrada de otário nesse mundo. É por causa de uma porrada de pai fraco. Pai que faz filho e mete o pé. Porra, é uma merda. Aí é uma merda. A mulher que cresce, a mãe que tem que fazer a posição de força. É uma pica, meu irmão. Desculpa o palavrão. É uma merda. Entendeu? Porque a posição de força não é pra ela. Mas, porra, ela vai lá, se desdobra, o cara... Se o moleque não tiver valores, ele vai fazer merda. Ele vai fazer merda com a própria vida. Vai ficar um moleque inconsequente, imaturo, porque não teve a posição. O pai, cara, o pai vai ensinar, né, a posição de força, de quem tem a posição de força. Eu digo pai porque ele deveria ser, mas infelizmente a gente tem uma sociedade disfuncional, né, que não é valorizada a família, então às vezes o pai é ausente, muitas vezes o pai é ausente, né, tá com outra família ou tá, né, trocando de família toda hora, entendeu? Porra, o cara não tem responsabilidade, ele vai... Mesmo problema que ele tem com todas as mulheres, ele vai tendo, enfim. A mulher também escolhe mal também o otário, porra, né? É um conjunto. E, cara, às vezes o que fica também é bundão. Medroso. Um moleque ganha um pouquinho de força, já consegue botar todo mundo pra baixo. Já não precisa mais obedecer a ninguém. E aí, se não tem virtude cultivada, se não tem valores cultivados, esse moleque vai fazer merda. Então, assim, eu já falei pra vocês das 3 correntes sociais: educação, família e religião. E eu não tô dizendo aqui que você tem que seguir nenhuma religião, não. Mas as doutrinas religiosas moldaram o mundo até hoje. E elas são um grande manual de conduta. A família é a base de tudo. E aí, se você já tem uma família disfuncional,
vai se apoiar nesses outros dois. Formação educacional, como foi doutrinado esse garoto com a educação, e quais são os dogmas religiosos que ele tem. Porque um dogma religioso de honra a pai e mãe, esse garoto, por mais que ele se torne mais forte, ele vai ponderar nas suas forças. Porque ele entende que ali é errado. Mas se ele não tem os valores, ele foi criado por um pai fraco, que era o aproveitador, oportunista, ele também vai querer ser. Ele vai falar, pô, meu, se ninguém tem regra, eu também não vou seguir regra. Por que eu tenho que obedecer ele? Quem disse que ele manda aqui? Aí começam esses problemas. Aí você vê de fora, eu que sou policial e já atendi inúmeras contingentes, cara, uma das piores, assim, é uma das ocorrências que eu sou mais grato, mas ela nunca foi pro papel. Eu tava fazendo uma ocupação numa comunidade e mamãe me parou desesperada, dizendo que o filho tava maluco. O filho subiu a cabeça depois que o pai morreu. Tava tentando botar a irmã dela pra fora de casa. Aí eu fui tentar entender a situação. Qual foi o cenário? Família nordestina. O pai morreu. Era posição de força. Moleque de 18 anos. Eu sou o dono da casa agora. A tua irmã que mora numa casa dentro do nosso terreno vai ter que pagar aluguel pra mim. Eu quero o aluguel das outras casas. O dinheiro vem pra mim. Porque eu tenho mulher, eu tenho moto, eu preciso do dinheiro. E começou a ameaçar a mãe. Ameaçar a mãe. A primeira vez que eu fui lá, eu dei uma ideia. Falei, irmão, não sei o quê. A segunda vez, me ligou na folga. Eu subi lá na folga, meu irmão. Quando eu cheguei no moleque, eu dei-lhe um botadão, meu irmão. Eu dei-lhe um botadão. Que não sei, quando ele foi abrir o braço, eu... BOOM! Eu falei, irmão... Aí falei com ele, falei, ó, levanta que eu não bato em homem caído. Aí já levantou meio grog, eu falei, ó... O homem resolve com o homem. Se eu souber que tu falou alto com a tua mãe, eu volto aqui... Porque eu ocupava a favela. Favela base de UPP, eu comecei a ocupação. Então eu tinha trânsito na comunidade. No meu serviço eu dominava tudo, e no serviço dos outros eu andava, porque eu também sabia por onde eu podia andar. Né? Então eu podia chegar lá a hora que quisesse. E eu fiquei acompanhando a vida dessa senhora, acho que uns 2, 3 anos. Eu lembro que ela rezava por mim. E eu não vou falar que é a comunidade, nem nada disso. Essa ocorrência nunca foi pro papel, tá? Ficou só ali. Só eu levei pro pessoal o problema. Eu acho. Mas é uma disfunção quando ninguém tem a força pra parar o jovem. Aí eu tive que ser a força excedente. Mas se não tiver, quem vai ser? Se o policial não aparecer, quem vai ser? Precisa ter a posição de força. E você, pai, cara, tu que vai ser pai, tu pode ser o maior pela-saco da sua vida, mas pelo amor de Deus, seja corajoso nessa porra dessa vez, pelo menos. Tem um pouco de dignidade pra não deixar a porra do teu filho vencer. Porque senão, tu já é um merda, isso não tem como fazer por você. Mas tu vai fazer teu filho se tornar um merda. Porque ele vai ficar inconsequente, vai tomar atitude, vai tomar caminhos que não tem mais volta, e aí esmerdalha tudo. Entendeu? É um moleque que é desobediente, grita que quer bater na mãe. Esse moleque tentou bater na mãe, cara. E foi o que me deixou puto. Ele antes estava gritando, ameaçava, mas nesse dia ele tentou bater nela. Tentou dar uma capacetada na mãe. Porra, eu fiquei puto.